Bom, vamos acrescentar aqui a nossa conversa ao vivo a Sávia Barreto, direto de Brasília. Muito boa tarde, Sávia. Boa tarde, melhor agora que eu estou na sua companhia, Tiago, do Elivaldo, da Paula e, claro, do nosso telespectador em casa. Nunca está sozinha, nós estamos sempre com você, Sávia Barreto. Quero começar com você falando dessa tentativa de articulação liderada pelo presidente Arthur Lira, com o objetivo de colocar em votação o texto do arcabouço fiscal. Qual é a estratégia que ele deve usar? Olha, expectativa grande, né? Porque o governo precisa de 257 votos, deve ter muito mais do que isso. A votação deve acontecer até amanhã, né? O presidente Arthur Lira ainda está conversando com os líderes, o relator Cláudio Cajado fazendo as últimas mudanças, e é aquela disputa, né? Para saber se o governo consegue afrouxar um pouquinho mais a regra fiscal para poder gastar mais um pouco, e a oposição trabalhando para o governo gastar o mínimo possível. E essa disputa, ela muito provavelmente vai ter o governo como vencedor, mas o governo Lula não pode achar que é uma vitória só dele, porque o próprio presidente Arthur Lira já tinha dito, olha, eu me comprometo com a reforma tributária e com o arcabouço fiscal. Ele tem uma agenda econômica com o mercado, por assim dizer, então essas são pautas não só do governo Lula, mas também do presidente da Câmara. Agora, outras pautas importantes, por exemplo, aquelas MPs que estão para caducar, estão para perder a validade, as medidas provisórias que o governo Lula assinou ali no início do ano, inclusive de reestruturação dos ministérios. Se não forem votadas, vai voltar tudo como era antes, no governo Jair Bolsonaro. Então, é uma preocupação, acende o sinal amarelo. Primeiro, saber quais são as mudanças que esse projeto do arcabouço vai ter de hoje para amanhã. Muitos deputados botando emenda, querendo fazer modificação, mas é normal, é do parlamento. O parlamento tem o direito de fazer isso e é fruto de articulação política, né? O governo tem que mostrar que tem base, mas a preocupação grande é com as CPIs, com as medidas provisórias para caducar. Então, o governo Lula tem muitas preocupações, Thiago, aqui em Brasília, de hoje para amanhã. Bom, muito bem. Deixa a gente trazer a discussão aqui para mais pertinho, para Teresina. Elivaldo, hoje você fez uma matéria ouvindo aí e vai trazer para nós as estratégias aí colocadas em campo da oposição com vistas a 2024. É verdade, Tiago, da oposição ao Palácio da Cidade. E aí são dois segmentos que se articulam neste mesmo campo. Um que é ligado mais à União Brasil, progressistas, PSDB, talvez, quem sabe, e o outro que tenha o bloco governista à frente, né? Do lado lá da União Brasil, tem já um novo hobby para a principal estrela do partido, que é o ex-prefeito Silvio Mendes. Do lado petista, a disputa continua, em que Franzé Silva se consolida politicamente, mas, segundo o adversário dessa disputa, essa consolidação ainda precisa de um critério fundamental que será decisivo. Político, médico, pescador e agora um outro desafio, aprender a tocar violão. E no primeiro ensaio, um desafio para valer, um clássico de Geraldo Vandré. Silvio Mendes, acompanhado do professor Paulo Souza, introduz Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, ou Caminhando, como é mais conhecida a canção de Vandré. Na política, Silvio segue como alternativa do União Brasil para a eleição na capital. Mas quem precisa andar acelerado e não perder os acordes da canção são os adversários de Franzé Silva na disputa interna do PT para a escolha do candidato à Prefeitura de Teresina. Mas o deputado Fábio Novo alerta para o critério que, segundo ele, será decisivo na escolha. Ninguém pode ser candidato de si. É preciso que, primeiro, a gente tenha o apoio da população. Eleição majoritária, quem elege é o povo. É importante ter também lideranças que venham apoiar nesse sentido. Mas se você não tem a população, se as lideranças não conseguem lhe conduzir até a população, eleição majoritária ela é um pouco diferente da eleição que é proporcional. Né? Pesa muito a decisão da vontade da população. Segue aberta a disputa? Em 2020, o fator que decidiu escolha no PT, e eu estava lá, foi pesquisa de opinião pública. Né?
Eu acredito que esse é o principal fator que tem que ser levado em consideração. Ele está falando isso porque já tem a pesquisa, Elivaldo, ou o PT se prepara para lançar mão desse instrumento aí? São vários os critérios, né, que serão empregados segundo dirigentes do PT. Tem o critério da instância partidária, no caso o diretório. Nisso aí, o deputado Franzé Silva ele tem uma ampla maioria, que é a máquina partidária, lideranças que estão ali no entorno do PT e partidos que formam também essa base governista, essa articulação partidária. Outro critério importante, a força da bancada de vereadores, de deputados estaduais até federal. Então, isso tudo é importante e um critério também que será levado em conta o Palácio de Karnak e o governo do Estado. Nesse aspecto, o governador Rafael Fontes tem adiado um posicionamento, afirma que ao momento oportuno será aí no início, final do ano ou no início de 2024. Porém, o deputado Fábio Novo faz essa lembrança, exatamente apelando para a pesquisa direta, aquela opinião pública, aquela que define a opinião pública, a intenção de voto, mesmo não estando colocada a campanha como determinante na escolha do candidato. Então, Fábio Novo, inclusive, ele traz à tona esse debate, não é, Paulo, que não adianta o apoio político se esse apoio político não está conectado ao prestígio popular. Então, aí, de certa forma, Fábio Novo, ele compra essa briga, mantém-se vivo na disputa, ele que foi candidato em 2020, ele mesmo relatou, e que se recall, né? Tem essa lembrança, e é por isso que nas sondagens de hoje ele aparece com uma boa posição em relação aos postulantes do PT, a indicação da sigla para disputar a Prefeitura de Teresina em 2024. Bom, dentro desse viés, né, da aglutinação de forças partidárias em torno do projeto, inclusive a gente teve ontem um anúncio importante, digamos assim, do Solidariedade acenando para Franzé Silva. O apoio, qual é o peso, o que representa isso para Franzé Silva que está nessa corrida também, Sávia? Importante, né? Nos bastidores, muito se fala o seguinte: o coração do governador Rafael Fontes é do deputado Dr. Vinícius. As pesquisas apontam Fábio Novo, mas quem tem o Diretório Municipal de Teresina é Franzé Silva. E não só o Diretório Municipal, tem o Solidariedade, o vice-presidente da Assembleia, o deputado Evaldo Gomes, já era visto nos bastidores como um articulador, inclusive para atrair partidos, chapinhas e um exército de pré-candidatos a vereador. Segundo uma fonte minha que esteve presente nesse encontro ontem, da executiva de Solidariedade, eles estimam mais de 300 pré-candidatos que estariam aí na rua como realmente um exército, um batalhão para levar o nome do Franzé às comunidades. Essa minha fonte também me disse que eles acreditam e falaram nesse encontro que a escolha deve acontecer até outubro, a escolha do candidato do PT da federação, e claro que eles esperam que seja Franzé, e uma das estratégias para isso é que cada pré-candidato marque agendas e leve Franzé Silva para suas bases. Então, é um apoio, seria assim, o primeiro realmente apoio oficial de um partido da base do governador Rafael Fontes, um partido mais expressivo, que tem bancada a um pré-candidato. Então, Franzé termina nesse momento largando na frente, mas os outros candidatos estão se articulando também, né? Como Fábio Novo disse ao Elivaldo, tem as pesquisas do lado dele, tem o Dr. Vinícius fazendo uma agenda muito forte com o governador. A gente olha lá nas redes sociais, ele sempre posta com o governador Rafael Fontes, então isso termina indicando também ali um certo olhar, uma atenção especial do Palácio de Karnak com ele. A disputa está acirrada, viu, Thiago? Você conversou com o deputado Evaldo? Sim, conversei com o deputado Evaldo e com o deputado Franzé também. E, Thiago, o que a gente vê quando a gente entrevista os pré-candidatos do PT é que dos critérios que foram colocados, né, as pesquisas, apoio de lideranças das instâncias partidárias e também do governador e do ministro Wellington Dias, é cada um defendendo que o que mais prevalece, né, o que mais lhe convém. Aqui estão melhor. E nesse ponto, de fato, o deputado Franzé Silva, como a Sávia e o Elivaldo falaram, ele deu uma arrancada em relação aos outros nesse quesito de apoio de lideranças, inclusive consolidando esse do Solidariedade,
que é um partido da base do governador, é presidido pelo vice-presidente da Assembleia, tem presença na Câmara Municipal também. E eu entrevistei o Franzé e ele avalia que essa consolidação do apoio do Solidariedade mostra que a estratégia dele que é a correta. Não será somente o apoio do Solidariedade que irá definir a pré-candidatura do deputado Franzé Silva. Nós temos um conjunto de forças, especialmente interna. Então, nós temos que discutir internamente. O Diretório Municipal deverá tomar uma definição em relação a quem será o representante do PT dessa eleição de 24, mas queremos estar dialogando com os diretórios estadual e municipal do PT, dialogando com os partidos que compõem a federação, PCdoB e Partido Verde, para que a gente possa ter a unidade da federação. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente construir um leque de alianças que possa levar esse projeto a uma vitória na eleição municipal. Já esse alinhamento administrativo lá na Assembleia com o deputado Evaldo como seu vice, poderia se estender também para algo político? Seria uma boa opção de vice? Evaldo, para mim, é um irmão. Teve, desde quando eu botei o pé na Assembleia, uma relação de amizade e confiança muito grande. Em qualquer batalha que eu entrar, eu não tenho dúvida que ele será meu parceiro. Olha só, que declaração, né? Vamos escutar então o que disse o deputado Evaldo. O partido deu o primeiro passo para consolidar a pré-candidatura do nosso pré-candidato Franzé Silva. Compreendemos que é hoje, dentre todos os nomes colocados, com todo o respeito aos demais, é o mais preparado. É servidor público municipal, tem a capacidade de juntar, e eu tenho certeza que o Solidariedade quer caminhar ao lado do Franzé para que a gente possa reconstruir a cidade de Teresina. Nós temos muitos problemas na capital, que tem afetado de frente, principalmente os mais pobres, e o Franzé tem esse momento, essa oportunidade de poder, ao lado do governador Rafael Fonteles, do ministro Wellington Dias, de todos os líderes dessa base, fazer aí uma campanha, uma pré-campanha e naturalmente depois uma campanha bonita, no sentido de levar uma mensagem para a população teresinense que é preciso mais do que fazer política, mas sobretudo cuidar da cidade, cuidar dos problemas do povo e sobretudo dar uma melhor qualidade de vida à nossa cidade de Teresina. Solidariedade poderia estar nessa chapa majoritária com o Franzé? É um prazer imenso. Nós já estamos compondo na Assembleia. Se assim for o desejo dos grandes partidos, dos partidos que formam esse leque que se formará a aliança do ano que vem, a gente terá o maior prazer. Seria o nome dele mesmo, para ocupar uma eventual vaga de vice, Paula? Já, como o próprio deputado destacou, já há essa parceria administrativa na Assembleia Legislativa, inclusive o deputado Evaldo Gomes, que tem sido um dos grandes articuladores da campanha de Franzé Silva, inclusive o motivo que levou o rompimento com a base do prefeito Doutor Pessoa. E, Tiago, além do Solidariedade, o presidente Franzé espera a oficialização de apoio de mais 3 partidos que fazem parte desse bloco aí que é dirigido pelo deputado Evaldo, com o Podemos, o Agir e o Partido da Mulher Brasileira. Então, há esse bloco se formando em volta do presidente da Assembleia Legislativa e ficou essa troca de afagos entre os dois que já tem essa parceria na Assembleia de presidente e vice. Elivaldo, e a construção envolvendo as demais siglas que foram citadas por Franzé Silva, que compõem a federação, a exemplo do PV? Essa discussão está em andamento na federação, né? A federação não tem questão fechada. Se nem o PT tem questão fechada, imagine a federação. Então tem lá o PCdoB, que defende uma candidatura de consenso natural, que socorra, até pleiteia também essa possibilidade de composição majoritária. O PV, que tem uma pré-candidata, a ex-deputada Tereza Brito, está com o nome à disposição, trabalhando forte, inclusive, buscando aí posições em pesquisas, que lhe dê, inclusive, a condição de disputar a candidatura, ou seja, a indicação da federação para a candidatura majoritária. Então, é uma decisão que vai exigir também um esforço muito grande de articulação, já que o PT não está sozinho. É preciso que a decisão ela seja além do partido, das instâncias partidárias, como também envolvendo a coalizão, que só vai terminar em 2026, ou poderendo até ser renovada, e que envolve ainda o PCdoB e o Partido Verde.
O Paulo, o PSD estaria sendo atraído novamente para a base de Dr. Pessoa? Sim, Tiago, e com direito a uma reunião entre os intendentes e deputado licenciado Jeová Alencar, que é quem tem feito essa articulação política para o prefeito Dr. Pessoa, com o vereador Vinícius Ferreira, que nos últimos dias tinha ensaiado um caminho rumo ao grupo da oposição, agora ensaia esse retorno, mas ele destaca, é um retorno apenas administrativo. O PSD continua com seu projeto de candidatura própria. Houve uma conversa entre mim e o deputado Jeová. Eu levei essa conversa para a direção do PSD e lá nós vamos tomar uma decisão coletiva. Não é uma decisão do vereador Vinícius, mas sim uma decisão de partido. Essa reunião ainda não houve, ela provavelmente ocorra durante toda essa semana, onde nós vamos deliberar se retorna à base ou se a gente avança na pré-candidatura. Quais as condições para o PSD, o que pesa para voltar? Não foi colocado nenhuma condição. O que realmente nós estamos pensando é na cidade de Teresina. Até ontem no Palácio, quando me perguntaram qual era a leitura da minha presença no Palácio, eu falei que eu fui clamar por mais empenho da equipe do prefeito, rogar para que ele tenha mais sucesso nesse final de gestão do que ele teve no passado. Ô Sávia, o PSD ele tem um nome, né, estabelecido como do deputado federal Marco Aurélio, como sendo uma figura que pode postular também na condição de candidato a prefeito de Teresina. Como é que fica esse movimento, então, com o PSD sendo atraído novamente para a base? Há uma informação, inclusive, de uma possível indicação para uma secretaria por parte do PSD. Exatamente. Eu conversei hoje mais cedo com o vereador Vinícius Ferreira e perguntei para ele qual é o nome que o senhor vai indicar para a Secretaria de Economia Solidária. Ele falou, não, sabe, não tem nome, teve uma conversa, a gente ainda está definindo se vai fazer a indicação ou não, mas a indicação é do partido. Mas a informação que eu apurei é que a indicação seria dele, do vereador Vinícius Ferreira, claro que ele faz parte do PSD. Agora, é uma contradição. Como é que o vereador vai fazer a indicação da Secretaria de Economia Solidária, que no passado foi ocupada por Jesse Lima, e vai continuar defendendo o nome do deputado federal Marcos Aurélio Sampaio para a Prefeitura de Teresina? Ele respondeu, ele disse, não tem contradição nenhuma. O nosso candidato segue sendo Marcos Aurélio Sampaio. Só que Marcos Aurélio já faz uma pré-campanha muito dura contra o prefeito Dr. Pessoa nas suas redes sociais, tece críticas. Então, seria complicado, confuso, até mesmo para o eleitor, que o vereador integrasse o partido, integrasse a gestão do doutor Pessoa fazendo essa indicação e apoiasse o deputado Marcos Aurélio Sampaio. É um nó que o PSD precisa resolver, o deputado federal Júlio César, o deputado Georgiano Neto, para realmente equacionar essa questão. Até porque o prefeito doutor Pessoa não tem distinguido isso muito bem. Para ele tem um apoio administrativo que está sim relacionado à sua reeleição no próximo ano. Então, como fazer essa diferenciação agora? É complicado.